Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Agora para entender o que é uma função sobrejetora. Indo direto ao ponto, galera. Função sobrejetora, ela pode ser dita sobrejetora quando todo elemento do contradomínio é imagem de algum elemento do domínio. Vamos escrever isso, tá? Uma função ela é sobrejetora se e somente se todo elemento do contradomínio, se e somente se todo elemento do contradomínio é imagem de algum elemento do domínio. Você poderia ter falado assim para mim, pô, Matheus, os termos são muito parecidos, aí tá difícil de entender, né, quando uma função ela é sobrejetora. Basicamente, galera, a gente viu que nós temos o conjunto, vou representar aqui de novo pelos nossos círculos, um conjunto de números que a gente diz que é o domínio, onde nós temos aí todos os valores possíveis de serem substituídos no lugar do x. E depois que a gente substituir esses valores, né, no lugar do x, é que eu vou chamar de domínio da f, tá? A função ela devolve aí um valor que a gente chama de imagem, né? Um valor que está presente no conjunto imagem da função. Só que para esse conjunto imagem da função poder existir, tem que existir um conjunto antes, que a gente chama de contradomínio da f. E aí eu fiz aquele desenho onde, por exemplo, o 1 corresponde ao 2, o 2 corresponde ao 4, o 3 corresponde ao 6 e assim por diante. E eu teria aqui, por exemplo, um valor também do contradomínio, 2,75 ou raiz de 3 e assim por diante. E desses elementos que eu tenho aqui, 1, 2 e 3, os que estão sendo devolvidos são apenas 2, 4 e 6. E não necessariamente nesse caso, eu vou ter o raiz de 3 e o 2,75, entende? Então eu digo que os elementos da imagem são esses aqui, que correspondem a esses três aqui. No caso de uma função sobrejetora, galera, o contradomínio e a imagem são o mesmo conjunto numérico, tá? O contradomínio e a imagem são o mesmo conjunto numérico. Por quê? Porque para a função sobrejetora, todo elemento do domínio tem um elemento no contradomínio que configura assim também uma imagem. Ou seja, quando eu falo de contradomínio na função sobrejetora, eu estou falando do conjunto imagem, são os mesmos valores ali, tá? Vamos fazer um exemplo aí? Deixa eu diminuir isso, colocar aqui em cima para a gente não perder isso de vista, tá? E exemplo de função sobrejetora. Um exemplo muito usado aí, galera, para entender a função sobrejetora é o f de x igual a x ao cubo. Uma das maneiras de investigar aí o conjunto imagem da função, de qualquer função, né? Falei para vocês que é a construção do plano cartesiano. E se eu for construir essa função aí no plano cartesiano, eu vou ter exatamente essa curva aqui, ó. Algo bem parecido com isso, tá? Para o caso da função f de x igual a x ao cubo, beleza? Bem semelhante com isso. Se a gente for ver aqui, fazer uma análise gráfica bem breve, a gente vai ver que um elemento para x aqui, lembrando que eu tenho eixo x e eixo y, eixo das abscissas e eixo das ordenadas, um elemento aqui de x
tem um elemento para y. E eu posso fazendo isso aqui repetidas vezes, tá? Aqui saiu meio curvo, mas seria mais reto assim, tá, galera? E aí, isso vai acontecendo aí infinitamente para cima e também infinitamente para baixo. Então, se eu for pegar aí cada elemento do meu domínio, ele vai ter um elemento no contradomínio. E se a gente for olhar quem é a imagem dessa função, a imagem é justamente os reais inteiros, porque essa função varre todos os elementos reais. Olha só, ela está indo aí para mais infinito, né? De menos infinito para mais infinito. Vou até fazer uma curva melhor aqui para a gente entender. Ó. Aqui, ó, assim. Aí, ó, pronto. Assim, dá para ver que ela está indo para mais infinito. Então, todo elemento aí que eu tenho para x, ele tem um correspondente em y e a imagem dessa função é os reais. E o contradomínio também é os reais. Ou seja, eu não falei que quando a função é sobrejetora, todo elemento do contradomínio também é a imagem de algum elemento do domínio? Ora, se essa função, então, ela tem como domínio os reais, e eu posso ver isso também pela análise gráfica, estou colocando todo o valor aqui, no eixo x. Estou colocando todo e qualquer valor também no eixo y. Não tem nenhum intervalo aberto ou algo faltando que não faça parte do domínio dessa função. E todo valor para x está tendo um valor para y. Olha que beleza. Logo, essa função sai de R, chega em R. O que me permite dizer que o contradomínio e a imagem, olhando para esse gráfico, eles se confundem, né? Ou seja, são o mesmo conjunto numérico, tá? Então, se eu pegar aqui agora, pensando objetivamente nessa função, vamos pegar aqui no domínio menos 2. Menos 2. Se eu colocar f de menos 2 nessa função, eu chego em menos 2 ao cubo. Menos 2 vezes menos 2, 4. Vezes menos 2, menos 8. Então aqui, ó, menos 2 chega lá embaixo em menos 8. E se eu for fazendo isso repetidas vezes, eu vou encontrando vários valores aqui, ó. Vários. Ao ponto de eu entender que todo elemento do contradomínio também é imagem da função. Então, galera, concluindo aí. Função ela será sobrejetora se e somente se todo elemento do contradomínio também for imagem de algum elemento do domínio. Ou seja, trocando por miúdos, o contradomínio e a imagem são o mesmo conjunto numérico. Poderia falar assim também. Para qualquer número real y, qualquer um aqui, ó, que está presente no meu eixo das ordenadas, existe um x tal que f de x igual a x ao cubo, tá? Então, para todo elemento em y, existe um x tal que x ao cubo é igual a y, tá? E aí a gente faz essa análise utilizando da mesma investigação, mesma forma que a gente fez para investigar a imagem da função. Uma das estratégias é o gráfico. Beleza? Galera, videoaula bem curta e encerramos por aqui então a ideia de função sobrejetora. E na próxima videoaula aí a gente vai entender quando uma função ela é bijetora. Lembrando, galera, que a função sobrejetora também pode ser dita sobrejetiva, tá? Beleza? Função também pode ser chamada como sobrejetiva, mas o mais comum é sobrejetora. Valeu!